Ontário adia as férias de março para a semana do dia 12 de abril. Quebec mantém as férias para o início de março, mas planeja colocar barreiras policiais entre regiões e províncias. O governo federal anuncia novas medidas para quem entra no país a partir do dia 22 de fevereiro. Preço da madeira de construção sobe 125%. Invenção canadense mantém em dia habilidades cirúrgicas em tempos de Covid. Governo federal anuncia investimento de 15 bilhões em transporte público. Taxa de desocupação em Chinatown, em Vancouver, sobe 17%. Esse ano tem novidades na declaração do imposto de renda. Olá, Sejam bem-vindos ao Estação Canadá. eu sou Laura Nishiura Eu sou Vanessa da Costa. e começa agora mais um comentário de notícias da semana. O ministro da Educação de Ontário, Stephen Lett, anunciou que as férias de março deste ano serão adiadas para a semana do 12 de abril. Essa medida vai limitar o aumento de casos como os que ocorreram no período de festas de dezembro devido a transmissões comunitárias. Ainda segundo o ministro, apesar dos casos estarem diminuindo na província, se os casos das novas variantes do vírus aumentarem, a província poderá ter um terceiro lockdown. Essa iniciativa do governo faz sentido, uma vez que as aulas voltaram recentemente em Ontário. Não faria sentido ter férias pouco tempo depois, né? Pra gente não faria sentido, mas a organização dos professores de Ontário não está gostando nem um pouco dessa medida. Eles dizem que é hora de ter uma pausa diante de todo esse cenário e que os estudantes estão cansados das aulas online, e eles também. De fato, apesar de não fazer muito sentido para a gente, afinal as crianças acabaram de voltar para a escola e precisam, né, de correr, nem todos os pais podem oferecer certos espaços para seus filhos, ou com o frio, muitos não saem de casa para fazer atividade física, e a escola é esse espaço necessário para muitas crianças. Porém, para os professores, replanejar tudo o que haviam planejado é algo bem complicado, principalmente em tempos de pandemia, onde toda hora eles têm que ajustar o horário de trabalho, dos trabalhos a serem passados para as crianças, porque não conseguiram seguir o cronograma que eles tinham planejado anteriormente por causa das aulas online. Então, mais uma vez, mexer nisso, a gente não sabe exatamente como que vai afetar o planejamento desses professores. Além disso, também é uma notícia que foi dada assim, um pouco em cima da hora, e mesmo com poucas opções de lazer, muita gente já tinha programado férias em família, juntos. Então, de repente, cancelar as férias de um, não cancelar de outro, é um problemão aí para quem mora em Ontário, mas o governo anunciou temendo esse terceiro lockdown. Então vamos aguardar, esperamos aí que essa medida faça o efeito esperado e que os casos continuem diminuindo em Ontário. O Quebec, por sua vez, resolveu manter as férias de primavera na primeira semana de março. Para frear um possível aumento nos casos no início de março, o governo do Quebec estuda medidas específicas para a conhecida como Semana de Relâche Scolaire, como, por exemplo, barreiras nas estradas para limitar o deslocamento entre regiões. Mesmo com o decréscimo no número de casos, o primeiro-ministro do Quebec pede prudência aos quebecois e solicita que permaneçam em suas regiões. Em relação às creches e serviços de garde, o governo anunciou que pretende adotar medidas semelhantes às das festas de fim de ano, quando somente profissionais que trabalham em serviços essenciais tinham direito a esse serviço. As férias deste ano vão ser um pouco diferentes, né, já que o pessoal vai estar em casa, mas sem muita opção de lazer, né? Eu não sei o que os pais vão fazer com as crianças. E uma pena se tiverem solicitado férias aos seus patrões, o que vão gastar essas férias com o quê, né? O problema também é que tem muita gente que está trabalhando de casa e com os filhos em casa e sem opção de lazer, vai ficar um pouco difícil. E não pode nem andar pela província, né, se as estradas estiverem realmente fechadas, né? Sim, não vão nem poder se divertir em parques naturais, porque como temos uma montanha aqui chamada Saint-Sauveur, o prefeito de Saint-Sauveur disse que não quer os montrealenses lá. E mesmo os outros parques, até para encontrar alguém, continua a limitação de no máximo 4 pessoas, né, mesmo do lado de fora. Vamos ver se essas medidas vão mudar até lá, né, a Semana de Relâche, se poderemos encontrar com mais pessoas. Talvez o governo anuncie alguma coisa nesse sentido. Vamos ver o que a gente vai ter como opção de lazer
durante a semana de relaxo. A Prefeitura de Montreal já informou que não tem muita sugestão para dar. A Secretaria de Turismo de Montreal disse que não tem sugestões. Então, o que se espera é que as pessoas fiquem em seus quintais, se divirtam nas calçadas de casa e assim as crianças possam gastar a energia ali se os pais tiverem energia e disposição para isso. E se não estiverem trabalhando também, né? Espero que não estejam, e se estiverem, será assim gasta as férias. Mas que pelo menos os números continuem melhorando, né? É o que a gente espera. A partir de 22 de fevereiro, quem realizar uma viagem considerada não essencial e desembarcar no Canadá deverá apresentar um resultado negativo para a Covid realizado até 72 horas antes do embarque e realizará um outro após chegar ao aeroporto. A pessoa então ficará 14 dias em quarentena, mas os primeiros 3 dias deverão ser passados em um dos hotéis selecionados pelo governo até que o resultado do teste realizado no aeroporto saia. Toronto, Montreal, Calgary e Vancouver são os únicos aeroportos abertos para voos internacionais. O governo promete fornecer até a próxima quinta-feira uma lista de hotéis no site oficial e você deve fazer a reserva antes de fazer a sua viagem. Os viajantes que entrarem no país por via terrestre estão dispensados dessa imposição, mas devem apresentar previamente um plano de quarentena em casa, que continua obrigatória para todos que entrarem no país. No final dos 14 dias em quarentena, a pessoa terá que fazer um outro teste molecular, além do teste realizado em até 72 horas antes de atravessar a fronteira. Conforme a gente tinha anunciado na semana passada, finalmente o governo decidiu as regras e continua aquele valor salgado de $2.000, né? Mas ainda não foi declarado até quando essas regras estarão em vigor e nem qual a métrica que será utilizada para determinar que elas não são mais necessárias. De repente, vamos aguardar se a gente tem uma vacinação em massa ou o problema são os outros países também, né? Quem chega de outros países tem que ver esse país de onde essa pessoa vem. Será que tem vacinação também? Então, bastante coisa vai ser discutida aí nesse futuro, né? O governo canadense ele não fez distinção de países. Qualquer um chegando ao Canadá será submetido a essas regras, embora alguns países sejam também bem restritos e bem cuidadosos nesse quesito. E a gente precisa aguardar para ver a questão da vacinação, porque o governo anunciou também que essas medidas são aplicáveis também àqueles que já foram vacinados. Então, mesmo quem já tiver sido vacinado, essas regras se aplicam também. Então, quer dizer, você foi vacinado, ainda tem que apresentar um teste de Covid, ficar no hotel, quarentena 14 dias. É um processo bastante extenso e caro, né? Às vezes a gente fica se perguntando qual é o sentido disso tudo, né? Por que uma pessoa que já foi vacinada vai fazer 2 testes, ficar presa em quarentena por 3 dias? A gente não sabe também, de repente, como que vai se provar esse teste, né? Vários países, várias cadernetas de vacinação, vários tipos de comprovante. É uma situação complicada também analisar quem foi, quem não foi vacinado. Enfim, o Canadá hoje em dia é um dos países que mais restringe a chegada de passageiros no país em todo o mundo. Essas medidas vão desencorajar, sem dúvida, as viagens não essenciais, né? Que é a medida, que é o objetivo do governo com isso. Sem dúvida, $2.000 a mais em qualquer viagem pesa bastante no bolso, sobretudo de quem não tem assim uma fortuna para dispensar numa viagem, né? E é por isso que a conservadora Michelle Garnier, crítica de saúde, está lutando aí com o governo para que ele libere que certas pessoas façam essa quarentena toda em casa, como vinha sendo feito até então. No início eram 14 dias em casa, o governo media isso através do celular, ou seja, o celular tinha que estar no mesmo lugar o tempo todo. Muita gente disse que o celular podia ficar em casa e a pessoa ia sair, então o governo começava a mandar notificações pelo celular e você tinha que responder para dizer que você estava com o aparelho. Eu acho que era uma medida suficientemente forte para manter as pessoas em casa. Mas essa ainda é mais restritiva. Sempre tem aqueles que burlam, né, o sistema. Dessa vez, tendo obrigatoriamente ficar 3 dias no hotel esperando o resultado deste exame, vai ser difícil burlar esse sistema, né? É compreensível a medida do governo, apesar de que eu sinto muito por aqueles que precisam viajar e que ainda não foram categorizados como viajantes essenciais, digamos. Vai ficar mais salgado para viajar, sem dúvida. E a madeira de construção ficou 125% mais cara. Apesar do ano de 2020 ter sido o ano com menor inflação dos últimos 12 anos, essa taxa poderia ter sido ainda mais baixa se não fosse o preço dos materiais de construção.
Os materiais de construção praticamente dobraram de preço no último ano. A madeira, a matéria-prima básica para a construção no país, teve aumento de 125% nos últimos 12 meses. Segundo a Associação de Construção do Quebec, a falta de madeira é a principal responsável pelo aumento dos preços, uma situação que pode se agravar ainda mais. A associação alerta para uma possível falta de madeira no próximo verão se nada for feito, o que pode levar os construtores a importar madeira da Europa, o que elevaria ainda mais o preço. Essa concorrência já é grande com os Estados Unidos e, por isso, eles solicitam ao governo do Quebec que derrube mais árvores. Os preços das casas que já tinham aumentado bastante no ano passado, dessa vez devem disparar. Com certeza, até porque não é só a madeira que vai ficar mais cara, mas outros materiais vão estar em falta no mercado em breve. O próprio governo falou quando declarou essa questão dos preços, da inflação, que o material de construção é quem puxou tudo isso. De uma maneira geral, o material de construção dobrou de preço nos últimos 12 meses. Menos casas serão concluídas no mesmo período de tempo se compararmos com anos anteriores. Então, se havia uma demanda maior, agora com uma oferta tão pequena, o que vai acontecer com os preços, né? Os preços devem subir bastante nesse ano. E os canteiros de obra devem ficar aí parados por muito tempo por falta de material. E o que será também desses trabalhadores da construção civil. Isso não afeta só as novas casas, mas as pessoas que pensam, planejavam ou que compraram casas para reformar vão ter que aguardar um pouco mais ou gastar mais do que o esperado. Muita gente que comprou casa pensando em reformar e revender, a reforma pode custar mais caro e estão apostando aí que o preço de revenda também seja mais elevado. A Associação dos Construtores, ela disse que o impacto na construção de uma casa será de $20 mil. Esse é a preço de custo, né? Repassando tudo isso para o preço final para o consumidor, a gente pode aguardar aí aumentos ainda maiores do que os do ano passado para esse ano. Invenção canadense mantém em dia as habilidades cirúrgicas em tempos de Covid. Com o avanço da pandemia, salas de cirurgia, médicos e enfermeiros foram destinados ao tratamento da Covid-19. Esta medida, apesar de necessária, tem gerado um problema na formação de prática cirúrgica nas faculdades de medicina do país. Mais uma invenção de 2018 do cirurgião ortopedista Dr. Danny Gall de Vancouver tem proporcionado aos estudantes e residentes de 22 escolas de medicina da América do Norte a chance de praticar cirurgia em ambiente virtual. Agora, além de não sairmos de casa por causa da pandemia, poderemos também fazer nossas cirurgias no nosso domicílio. É verdade, viu? Disseram que quem experimentou esse invento disse que a realidade é muito real, essa realidade virtual, e eles conseguem praticamente fazer uma cirurgia como se fosse um videogame, né? Olha só, você tem coragem? Olha, eles disseram que é muito realista, vamos ver como é que vai ser essa formação. Eu não acredito que vai ficar só por isso, né? Eles devem praticar bastante depois que abrirem de novo as salas de cirurgia, deve ter prática em humanos. Quem sabe no futuro os robôs não vão aprender a fazer sozinhos as cirurgias. É possível. Você sabe que essa ideia surgiu em 2018, quando este médico ortopedista tinha 2 amigos que eram justamente desenvolvedores de videogame. E eles disseram que a tecnologia estava tão avançada que eles conseguiriam fazer coisas assim, com até coisas minuciosas. E foi aí que surgiu a ideia. Bom, o fato é que os estudantes e residentes poderão continuar seus estudos e treinos. Isso é muito bom durante esse período, porque os especialistas dizem que 1 ano sem essa prática tem um efeito prático, né, na questão minuciosa dos tratos com os instrumentos cirúrgicos, que é muito danosa. Eles perdem a prática, né? Perdem a prática e isso é terrível para alguém que está no embalo da universidade, da faculdade, de repente ficar 1 ano sem essa prática pode ser muito prejudicial. Vamos ver aí se o uso dessa tecnologia vai ajudar esses estudantes. Esperamos que sim. Espero que dê certo. E o governo federal anunciou um investimento de 15 bilhões no transporte público. O investimento será escalonado nos próximos 8 anos, sendo quase 6 bilhões para projetos em andamento até 2026. De 2026 a 2028, serão 3 bilhões por ano, destinado principalmente aos municípios e especialmente para o transporte de energia renovável. Vamos esperar que os municípios saibam investir bem esse dinheiro. O primeiro-ministro disse que a ideia dele é que esse investimento de 3 bilhões por ano a partir de 2026
seja algo permanente, né? O orçamento é até 2028, mas a ideia do plano é que tenhamos 3 bilhões do governo federal investido nos municípios para sempre, né? E este orçamento faz parte do Plano de Reestruturação Econômica do governo federal, que espera criar 1 milhão de empregos. Nesse novo plano aí, acho que vai ajudar bastante esse dinheiro, porque muita coisa vai ser investida no transporte público, vai precisar de gente, então, quer dizer, acaba sendo bom para os dois lados, né? O Canadá acabou de firmar um acordo para carbono zero até 2050, por isso esse investimento no transporte público para conseguir transformar tudo em energia renovável e ainda a geração de empregos num período em que a gente precisa reaquecer a economia. É importante que nesse investimento também passe pelos carros, né? Quem sabe carros públicos, porque muitas vezes as estações de trem, de metrô não chegam perto das casas de muitas pessoas e por isso continuamos tendo muita gente usando carro, né? Mesmo aqueles que gostariam de usar o transporte público. Ideias de grandes empresas como Google e Tesla estão apostando aí em carros públicos, né? Ou seja, carros elétricos e que não tem dono. Você usa, deixa na rua, daqui a pouco outra pessoa pega, usa e deixa em outro lugar. Eu acho a ideia bem interessante, porque para mim, pelo menos, é fundamental parar na porta de casa. E realmente é bom parar na porta de casa e você ainda pensa assim, olha, não vou ter gastos com troca de pneu, não vou ter gastos com a manutenção do carro. Em muitas empresas dizem que você não terá nem o gasto da recarga, né? Tudo isso está incluso no valor, então você não precisa pensar em nada, nem combustível, nem troca de óleo, nem pneu. É uma alternativa aí para o futuro. A gente foi um pouco longe demais aqui, né? Não está nos planos não ainda está nos desses planos. 15 bilhões. Mas eu acho que até 2050, que é o plano de carbono zero, eu acredito que isso já vai estar disponível. Assim esperamos. E a taxa de desocupação na Chinatown, em Vancouver, sobe 17%. Com muitas lojas fechando por causa da pandemia, a taxa de desocupação na Chinatown de Vancouver sobe 17% e piora a situação de vandalismo na região, que vem se deteriorando há anos. Em matéria realizada pela CBC esta semana, a proprietária de um gift shop, Bonnie Chen, disse que costumava fazer 2.000 vendas diariamente e hoje não chega nem a ter 100 pessoas entrando na sua loja. De acordo com o Departamento de Polícia de Vancouver, foi registrado 2.983 ocorrências no ano de 2020, o que representa uma baixa de 20% em relação ao ano anterior. Ou seja, as pessoas terem se afastado do centro por causa da pandemia fez com que diminuísse uma taxa de criminalidade que era ainda maior do que essas ocorrências aí de quase 3.000 no ano. Além disso, os residentes têm de lidar com ruas muito sujas, com dejetos humanos e lixo. Chen relatou ainda que algumas manhãs, quando vai abrir sua loja, encontra fezes na calçada. Os clientes estavam desaparecendo antes mesmo da pandemia e agora a situação piorou ainda mais. A cidade de Vancouver diz que está trabalhando para limpar esta região e que aumentará em 10% o budget para a limpeza ali. Até quanto aos excrementos, a prefeitura se posicionou. Eles disseram que eles limpam o meio da rua, mas não as calçadas, porque senão o maquinário acabaria jogando isso para dentro das lojas. A prefeitura de Vancouver informou que instalará no final da semana banheiros públicos na Chinatown. Que coisa essa situação na região central de Vancouver, hein? Degradante, né? É inimaginável. Na minha concepção, na concepção que eu tinha da cidade, eu não imaginava tal coisa. Uma cidade tão linda, né? A gente imagina sempre Vancouver tão linda. E imaginar que, por conta do comércio fechado e da diminuição das pessoas, acaba que o lixo está tomando conta do lugar, é uma situação muito difícil, né? E é importante que os imigrantes saibam, porque é justamente de coisas assim que eles fogem quando vêm para um país de primeiro mundo como é o Canadá. Imaginar também que uma região dessa que é tão valorizada e tão cara, numa situação dessa, o que será também que vai acontecer com os preços dessa região, né? Vamos aguardar para ver o que a prefeitura toma aí de providência também para a revitalização da área. A temporada de declaração de imposto de renda se aproxima e este ano teremos novidades importantes. A principal diferença na declaração de imposto se aplica aos que estão trabalhando de casa. Se este é o seu caso, fique atento. Você pode pedir um reembolso de $2 por dia, limitado a $400 para o federal e $400 para o provincial, sem a necessidade de apresentar nenhum comprovante de despesas. Mas se você recebeu auxílio do governo por causa da pandemia durante 2020, não se esqueça que esse auxílio será taxado na declaração de imposto. Muita gente que usa o artifício do REER ou RRSP em inglês, né, para deduzir um pouco
o quanto vai pagar de imposto de renda, especialistas dizem que esse ano, mais do que nunca, vai ser uma grande ajuda, já que você vai poder reduzir esse valor que você tem a pagar ou até conseguir um reembolso. Mas atenção, para que a sua cotização entre no imposto de 2020, você deve fazê-la até no máximo dia 1º de março. Este ano a cotização máxima do REER ou RRSP será de $27.830 e se você não usou todo o valor de cotização dos anos anteriores, você pode usar ele também, como em todos os anos. Bom, aí uma boa notícia para quem trabalhou de casa e pagou o preço de ter as crianças no meio do caminho, ao menos vai poder deduzir $2 por dia no imposto. Isso serve para todo o país? Serve para todo o país, limitado a $400, ou seja, 200 dias por ano, né? E o bom é que não precisa declarar apresentar nenhum recibo de despesas, ou seja, o governo sabe que vai ser difícil comprovar algum gasto, né, com energia elétrica, internet, papel de impressora, sei lá, fica difícil comprovar essas coisas, então o governo tá abrindo mão desse valor que poderia arrecadar para favorecer também o trabalho de casa, de repente, em 2021. Ah, tá. Então reduzir $400 do imposto na prática dá um retorno de quanto? De $400, é reduzir $400. Ah, tá, já é o retorno. Esse é o retorno. Essa conta, pessoal, é claro que assim, é uma conta arredondada, tá? Os especialistas arredondaram em $2 por dia. Pode ter uma variaçãozinha, um pouco para mais, um pouco para menos, mas é em torno de $2 por dia, limitado a $800 no retorno, que são 400 do federal e 400 do provincial. É um excelente retorno. Muito bom. E este foi o resumo das principais notícias da semana na Estação Canadá. Obrigada pela sua audiência. Não se esqueça que temos vídeos todas as segundas e todas as sextas. Muito obrigado pela sua audiência. Nos acompanhe no YouTube, em vídeo, também nas plataformas de podcast e não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Até a próxima. Tchau. Tchau.